Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Marco 10 Clássico do YouTube. Se você ainda não é inscrito, está chegando pela primeira vez, já fica aqui o convite, se inscreva, deixa o seu like também, compartilhe com seus amigos se você gostar do conteúdo e comente por aqui pra gente interagir. Bom, Corinthians eliminado do Campeonato Paulista nas quartas de final. Vexame? Pra mim, não, porque o futebol é o esporte mais cruel que existe. Futebol, nenhum outro esporte desassocia tanto desempenho e resultado quanto futebol. Por isso que é importante fazer análise, por isso que é importante contextualizar o jogo, por isso que é importante debruçar o resultado e estraçalhar o resultado, né? Então, vamos lá. Me lembrou Brasil e Croácia, me lembrou Corinthians e Flamengo, me lembrou até Corinthians e Audax de 2016, aquela eliminação já nas semifinais daquela época do Campeonato Paulista, pelo time do Fernando Diniz, aquele Audax do Diniz lá, num jogo que foi também, o Corinthians criou bastante, 2-2 foi o placar, e nos pênaltis o Corinthians saiu derrotado. Nesse último jogo contra o Ituano, o Corinthians criou o suficiente para vencer o jogo nos 90 minutos. Ah, mas é obrigação criar o suficiente contra o Ituano? É obrigação, mas precisa ser dita, Por quê? Porque se o Corinthians tivesse avançado, estariam também criticando a atuação do Corinthians. E agora que o Corinthians perdeu, é importante destacar que o Corinthians criou o suficiente para vencer o jogo nos 90 minutos. Foram dois milagres do goleiro do Ituano, mais duas bolas na trave e aquela cabeçada do Fausto Vera. Aquela cabeçada que o Fausto Vera não alcançou, né? Então, contextualizando, isso é importante. O Cássio não tocou na bola no jogo, né? Fora os chutões, o Cássio não encostou na bola. Porque a única defesa que ele fez no jogo, o lance já estava parado por impedimento, o gol ia ser irregular. Então, isso tudo faz parte do panorama, digamos assim, do jogo. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, coincidências da vida, curiosidades que nós vamos buscando. Logo que acabou o jogo, eu me lembrei muito do ano passado, né? Porque o Corinthians também passou por uma disputa de pênaltis na fase de quartas de final do Campeonato Paulista de 2022, também um empate por 1-1, também na Neoquímica Arena, naquela oportunidade contra o Guarani, que também passou boa parte do campeonato lutando contra o rebaixamento, né? Só que o técnico falava um português de Portugal naquela época, né? Importante lembrar. E aí, eu fui comparar alguns números, né, para você ver como essas coincidências acontecem. Finalizações nesse jogo Corinthians e Guarani de 2022 e no jogo Corinthians e Ituano. 13 do Corinthians nos 2 anos, 9 dos adversários nos 2 anos. Pênaltis. 2023, Corinthians fez 6 gols, o Ituano fez 7, Corinthians eliminado. Pênaltis em 2022, o Guarani fez 6 gols, o Corinthians fez 7, Corinthians avançou à semifinal. Então, assim, o que diferenciou a campanha, o resultado final da campanha de um ano para o outro foi um pênalti que o Corinthians converteu em 2022 e não converteu em 2023. E não houve nem metade, nem um terço das críticas ao Vitor Pereira naquele jogo, quanto estão havendo ao Fernando Lázaro nesse jogo. Então, eu estou sim aqui passando pano para o Fernando Lázaro, fazendo defesa ao Fernando Lázaro, porque não é justo a quantidade, ou não é justa a quantidade de críticas exageradas que ele vem recebendo. Porque o Corinthians fez um jogo para vencer, parou numa atuação brilhante do goleiro, parou na trave, e nos pênaltis foi um desempenho similar ao que foi ano passado. Esse é o segundo ponto. E o terceiro e mais importante ponto. Ah, mas o Corinthians tem a Renato Augusto dependência. O maior mérito do Fernando Lázaro, até aqui, e são muitos os méritos, um time que joga com construção de jogadas, um time que se associa em campo, um time que varia os lados da jogada, ataca hora pela esquerda, hora pela direita, os dois corredores bem preenchidos, consegue ter jogo por dentro, um time que cria muito mais do que a média dos seus adversários e muito mais do que criava nos anos anteriores. Mas o maior mérito do Fernando Lázaro até aqui foi recuperar o futebol do Renato Augusto. Quando você tem um craque no time, quando você tem alguns craques no time, como o Corinthians hoje tem, que são acima da média, que são jogadores de outra prateleira em relação ao restante do elenco, se você fizer um esquema para potencializá-los, você vai ganhar esses caras, vai poder extrair o máximo deles, mas você vai ficar refém desses caras. É inevitável.
É inevitável. O que faz o Brasil sem o Neymar? O que faz o Brasil, ou o que fez o Brasil no passado sem o Pelé? O que faz o PSG sem Neymar, o Messi e o Mbappé? O que fazia o Barcelona sem o Messi? Os grandes times montados para potencializar os seus grandes jogadores viram reféns desses jogadores. Porque se eles são especiais, se eles têm alguma coisa a mais, o técnico também precisa criar um esquema, precisa criar um modelo que potencialize esse algo a mais. Não é deixar o Renato Augusto enfiado no entrelinhas como o Vitor Pereira fazia. O Renato Augusto pegando 5, 6 vezes na bola no jogo. Ali ele vai ser um jogador comum. Quando você extrai ao máximo o que o Renato Augusto pode te entregar, vindo buscar mais a bola, variando o lado da jogada, percorrendo o campo todo de uma forma mais livre, você vai ficar refém dele, porque nenhum outro jogador consegue fazer isso. É por isso que ele é especial. Não é nenhum outro jogador do Corinthians, é nenhum outro jogador do Brasil. Mesma coisa vale para outros jogadores do Corinthians de hoje. O Roger Guedes também. Quando o Roger Guedes ficar fora, vai ser um problema. Porque não tem outro jogador do elenco que faça isso. Mas que bom que ele faz falta. Que bom que o Renato Augusto fez falta. Ano passado não fazia. Não porque o esquema conseguia compensar a ausência dele. Porque não tinha esquema para potencializar o futebol do Renato Augusto. Ano passado o Renato Augusto passou quase que a metade do ano inteiro machucado. Em boa parte dele foi esquecido. Não fazia falta o Renato Augusto. Porque o esquema não ajudava ele. Não fazia falta o Roger Guedes quando estava fora, o Yuri Alberto, porque era um esquema montado como um time qualquer. Você chega num time e quer montar um esquema do nada, maravilha, legal. Só que se você tem craques no time e você não está potencializando o futebol desses craques, é burrice. Você não está extraindo o máximo que o time pode dar. Então, que bom que o Renato Augusto faz falta no Corinthians. Sinal de que existe um esquema que consegue potencializar o futebol dele ao máximo. Que bom que o Roger Guedes, quando não joga tão bem, faz falta ao Corinthians. Sinal de que o esquema está potencializando o futebol dele. Então, muita calma nessa hora. É só o Campeonato Paulista. Muita coisa pela frente no ano do Corinthians. O Lázaro até aqui, muito mais acertos do que erros. Muito mais acertos do que erros. E enquanto a análise for refém do resultado, para quando o técnico é rejeitado pela torcida ou tem um histórico de rejeição, e refém do desempenho, quando o técnico tem um histórico de aceitação, ou tem um colchão ali de reputação que salva ele, como era o caso do Vitor Pereira no passado, quer dizer, o desempenho do Corinthians contra o Guarani em 2022 e contra o Ituano em 2023 é o mesmo, é parecido. Só que ano passado, que bom, passou pela disputa de pênaltis, é um técnico cascudo. E esse ano, vexame, vergonha, inaceitável, tem que mudar o técnico. Enquanto a gente for refém disso, a gente nunca vai conseguir dormir com a consciência tranquila no futebol. Então, a análise está aqui para isso, para esclarecer os pontos e para contextualizar. Força ao Fernando Lázaro, força ao elenco do Corinthians. O time tem um potencial gigantesco pelo que ele já conseguiu mostrar até agora e vai chegar longe nesse ano se tiver paciência e se a torcida conseguir segurar essa onda. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.